Nesse vídeo você vai aprender o passo a passo de como fazer a sua declaração do imposto de renda 2025. Você vai aprender como baixar o programa e também como preencher do zero. Para você que nunca fez a sua declaração ou para você que já faz a sua declaração, mas precisa de informações específicas para não errar no seu imposto de renda, nesse vídeo você vai ver tudo isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lavínia Ramos. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e compartilhar esse vídeo. Não esqueça de ativar as notificações para que você não perca vídeos importantes. Antes de você começar a fazer o preenchimento da sua declaração do imposto de renda, é muito importante que você saiba sobre as regras que foram divulgadas pela Receita Federal. Por exemplo, limite de rendimentos tributáveis, de rendimentos isentos, declarações de bens e direitos de autônomos para MEI, microempreendedor individual, por exemplo, ações, aplicações. Todas as regras divulgadas pela Receita Federal é muito importante você saber e por isso vai ficar na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu fiz, onde eu falo de todas essas regras bem detalhadas, específicas, que são muito importantes você saber antes de declarar o seu imposto de renda. Agora nós vamos ver na prática como baixar o programa e fazer o preenchimento passo a passo. Agora estou aqui no Google para baixar o programa Imposto de Renda 2025. Lembrando que esse programa você baixa no computador e nós vamos fazer o preenchimento no computador, tá? Então eu vou deixar também na descrição desse vídeo para que você, quando clicar, já sair diretamente nesta página. E aqui, quando você sai nessa página, já aparece aqui, ó, baixar o programa. É bem rápido, é simples baixar esse programa, tá? Você põe aqui em download, executa. Assim que faz o download, você clica aqui que ele vai abrir o programa para você executar. Assim que você abre o programa Declaração do Imposto de Renda 2025, você vai clicar aqui, ó, em Nova. E aqui vai aparecer as opções Declaração de Ajuste Anual, Declaração Final de Espólio. Inclusive eu fiz um vídeo sobre a Declaração Final de Espólio, é importante para você que precisa fazer essa declaração. E declaração de saída definitiva do país. Então, se você saiu do país em 2024, você deve apresentar a declaração de saída definitiva agora em 2025. E aqui tem a opção pré-preenchida, que vai liberar todos os dados a partir do dia 1º de abril. Antes, pode ser que libere alguma coisa, assim, o auditor da Receita Federal deixou claro que você pode tentar importar, aliás, alguns dados, mas não vai ser todos. Certo? Então, a partir do dia 1º de abril, sim, que vai importar tudo. Iniciar importando da 2024, você também pode importar os dados e também iniciar uma declaração em branco. Eu vou iniciar em branco, tá? E aqui já aparece a tributação. Se você quer fazer a tributação, a opção pela tributação de desconto simplificado, que no caso é 16.754,34, isso não alterou, tá? Então, depois você pode ver no resultado da sua declaração o que é melhor. Qual a opção melhor? Então aqui nós vamos fazer um preenchimento para qualquer pessoa que não sabe, por exemplo, para você que já sabe fazer o preenchimento, já está acostumado a fazer a declaração, para você que nunca preencheu uma declaração, ou para você que já sabe preencher e tem dúvidas, enfim. Aqui nós vamos tirar várias dúvidas sobre o preenchimento da declaração. Então aqui na identificação do contribuinte é a primeira ficha. Aqui você vai colocar todos os seus dados, tá? A declaração aqui, ó, inicialmente você tem que selecionar como declaração original. Por quê? O que é uma declaração original? É aquela que é transmitida pela primeira vez. Quando você faz uma segunda declaração, aí é uma declaração retificadora. Então tá, aqui é o original. Quando você faz a retificadora, você coloca o número do recibo e seleciona a retificadora para que você corrija dados de uma declaração já enviada. E não é o caso aqui, tá bom? Então aqui você vai preencher a data de nascimento. Houve alteração de dados cadastrais? O que é essa pergunta? Aqui, ó, nesse íconezinho azulzinho, aqui você vai ter várias instruções, tá? E aqui está dizendo, ao informar que existem alterações de dados cadastrais, a Receita Federal atualizará o endereço, telefone, celular, e-mail, ocupação principal do contribuinte. Os dependentes que residem com o titular também terão seus dados cadastrais atualizados. Então aqui, quando você clica no íconezinho, ele já vai dando as mensagens explicando cada situação aqui em relação a alterações ou
Tirando dúvidas, detalhes sobre residente no Brasil e não residentes podem ser obtidos aqui. Clique aqui. Então, tem várias informações na própria declaração que você já pode verificar, tá bom? Então, aqui tem a pergunta se possui cônjuge. Independente do cônjuge ser dependente, você pode sim responder que sim. De repente, cada um, né, faz a sua declaração, marido e esposa, mas tem cônjuge. Você coloca aqui que sim e quando você informa que sim, vai aparecer o CPF do seu cônjuge para você informar, tá bom? Era residente no exterior e passou a ser residente no país, no Brasil, em 2024? Se sim, se de repente você estava no exterior e veio para o Brasil, de repente cheguei em setembro, você vai colocar que sim e vai informar a data de retorno ao Brasil. Se não, você vai responder que não e essa aba vai ficar sem informação, assim como o cônjuge também, tá? E aqui também a alteração de dados cadastrais, se sim, você responde que sim, vai fazer e não também, tá bom? Se não teve alterações. Aqui vai ser seu endereço normalmente. E aqui, ocupação principal. Ocupação principal, se você é empregado de empresa privada, do setor público, se é proprietário de empresa, se é aposentado, pensionista, membro servidor público, aqui está dizendo empregado de empresa pública, aposentado, militar, bolsista, espólio. Espólio é aquela situação que quando a pessoa vem a falecer, o inventariante vai entregando a declaração inicial e intermediárias, que é aqui na ajuste anual, na ocupação espólio, e vai ficar na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu fiz, que eu falo sobre a declaração de espólio. E 91, natureza de ocupação não especificada anteriormente. Então, quando você não tem uma especificação, você coloca esse 91, mas a maioria das pessoas encontra uma ocupação aqui, tá? Então, supondo que trata-se de empregado do setor privado, aqui você vai colocar também ocupação secundária. Essas ocupações, aqui tem várias, tá? Quando você clica aqui no mais, ele vai abrindo inúmeras ocupações. Mas se por acaso você não encontrar a sua específica, é meio difícil não encontrar, porque aqui tem muita coisa realmente. Mas vamos supor que você não encontre, é só você digitar o zero aqui, tá? E aí fica outras ocupações não especificadas anteriormente, tá? E aqui a próxima aba é dependentes. Se você tem dependentes, filho, esposa, você vai digitar novo, tá? Se você tem um dependente, aqui já vai mostrar os códigos, companheiro, filho ou enteado até 21 anos, filho ou enteado cursando estabelecimento de nível superior, escola técnica, né, ou escola técnica de segundo grau até 24 anos, filho ou enteado com deficiência de qualquer idade, irmão, neto, no qual o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos, e aqui tem várias situações de dependentes, tá? Então é assim, as situações de dependentes que são regulamentadas estão aqui, na própria declaração. Por exemplo, de repente você tem um sobrinho que você coloca como dependente, porque de repente os pais não estão ali cuidando, certo? Não estão ali dando o suporte que a criança precisa. E você, como tio ou tia, vai lá e cuida e coloca de repente aqui como dependente. Não pode. Se você não tem a guarda judicial da criança, não pode colocar como dependente. Eu estou passando essas informações assim bem detalhadas para que você não erre na sua declaração, porque esses erros são muito comuns. Então, para que não ocorra isso, isso é um exemplo para que você não venha errar nessa declaração. Então, aqui, independente, você vai selecionar, por exemplo, marido, esposa, filho, tá? Assim que você seleciona, você deve colocar CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail se tiver, telefone, celular. E aqui já vem as deduções por dependentes, tá? 2.275,08, isso não alterou, as deduções continuam, permanecem as mesmas. Lembrando, gente, que é uma informação aqui muito importante. Dependente só pode ser apenas de um titular. Então, de repente, você que é casal e tem filhos pequenos, e de repente um coloca ali como dependente a criança, o pai e a mãe vai lá e coloca nas declarações, não pode. Então, precisa ser um ou outro e precisa analisar onde compensa mais entrar como dependente a criança, tá? Mas o dependente só pode ser apenas de um titular, para que você não erre isso também. Aí você dá OK quando você vai cadastrando. Se você tem mais de um dependente,
é só digitar novo aqui, ó. É só clicar em novo. E aí você vai cadastrando um a um. E aqui tem a aba alimentados. Vamos supor que o filho, você tinha um filho dependente, passou a ser alimentado. De repente você está pagando pensão. É alimentado, passa a ser alimentado, tá? Então é só você clicar em novo, se é no Brasil ou no exterior, informar CPF, data de nascimento, nome completo, se é por escritura pública, decisão judicial, escritura e decisão, enfim. Aqui tem a homologação judicial para que você comprove que essa pessoa é um alimentado, certo? Aí tem as informações de cartório, o nome do cartório, tudo precisa informar aqui em relação a esse alimentado. Aí vem rendimentos recebidos de pessoa jurídica, por titular ou por dependente, tá? Então tem a aba dependente. O que é importante aqui? Por titular é você que está fazendo a sua declaração, é o próprio declarante, e dependente é um dependente que você cadastrou. Vamos supor que você colocou a sua esposa como dependente e ela tem um rendimento, então você vai lançar aqui. Não só o seu rendimento, mas também da esposa. Esqueceu o rendimento? Já fica aí em alerta da malha fiscal. Por quê? Porque a Receita Federal detecta lá um rendimento que a tua esposa tem, e se de repente você colocou como dependente, você vai ter a dedução. Porém, se não informar esse rendimento, infelizmente cai na malha fiscal. Inclusive, eu fiz um vídeo, sabe, com esses erros que são comuns e acontecem, e a pessoa, de repente, faz a declaração, passa o prazo de alterar o regime de tributação, acaba pagando mais impostos. Então, assim, nesse vídeo eu coloquei muitas dicas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para depois você assistir com mais calma. E aí você verifica as situações para que você não erre e entregue a sua declaração corretamente e não caia na malha fiscal. Tá? Então aqui, no titular, como que você vai informar teu rendimento? Clica em novo, aqui você vai informar CNPJ, nome da fonte pagadora, que é a empresa que paga seu rendimento. Esse rendimento ele pode ser como assalariado, como autônomo. De repente é um rendimento de aluguel, tá? Você que é locador de imóveis e faz a locação para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica também está te pagando um rendimento, ela também deve fornecer um informe, e aqui são esses rendimentos que você informa, tá bom? Então aqui você vai digitar o CPF ou CNPJ, o nome da fonte pagadora, rendimentos, né, os rendimentos recebidos da pessoa jurídica, a contribuição previdenciária, o imposto retido na fonte, 13º, imposto retido na fonte sobre 13º. Então, assim, no seu informe de rendimentos, o informe que está aparecendo agora na sua tela, ele vai te dar ali todas as informações. Você deve observar, muita atenção, muito cuidado no teu informe, para que você não erre. E outra dica para você aqui também, você pode buscar esse informe, informes fornecidos por fontes pagadoras lá no meu imposto de renda. Você pode buscar esse informe para que você faça a comparação com o seu informe, se está tudo batendo, se está ali certinho os números, tá bom? As informações. Então, depois que você preenche aqui, você vai clicar em OK. Então, se por acaso você tem um rendimento recebido de pessoa jurídica, de trabalho assalariado, de repente você tem outro rendimento que você trabalhou como autônomo, olha só, muita atenção nessa informação aqui. Se de repente você trabalhou como autônomo por um mês, que seja, você deve incluir esse rendimento, porque também, se você esquece, ele acaba fazendo o cálculo errado e você depois pode ter que pagar esse imposto mais para frente e cair na malha fiscal, tá? Então lance aqui todos esses rendimentos que você recebe. Lançou o teu rendimento, aqui tem outro. Rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior, por titular e também por dependente. Então esses rendimentos, o que são? Aluguéis, rendimentos de trabalho não assalariado de profissionais autônomos, profissional liberal e quem recebe rendimentos do exterior. Quando é que você pode lançar aqui esse rendimento? Quando você não atinge o valor que está aparecendo agora na sua tela de obrigatoriedade de preenchimento do Carnê-Leão. O que eu quero dizer? Você pode preencher os rendimentos, essa é uma dúvida muito frequente, tá? Você pode preencher esses rendimentos diretamente na declaração de ajuste anual? Por exemplo, rendimentos que você teve no ano calendário 2024 de uma pessoa física, como profissional liberal ou autônomo, você teve esse rendimento e você quer saber se pode preencher aqui diretamente e não fazer o Carnê-Leão. Pode fazer isso? Sim,
desde que você não tenha atingido o limite, o valor de obrigatoriedade de preenchimento do carnê-leão. Porque quem é profissional liberal, autônomo, proprietário, locador de imóveis, se você atinge o limite de obrigatoriedade de preencher o carnê-leão, você deve voltar lá no carnê-leão web, que é através do portal ECAC que você faz, e lá você vai preencher o seu rendimento. Se gerar uma DARF, imposto a pagar, você paga essa DARF e depois você importa para a tua declaração, depois você importa para a sua declaração do imposto de renda 2025 e aí sim você dá prosseguimento. Agora, se por acaso você não atingiu o limite de obrigatoriedade do carnê-leão e você recebe rendimento de pessoa física, aí sim você deve lançar aqui diretamente. Posso fazer o carnê-leão também, se eu não tenho obrigatoriedade? Pode, sem problema. Você pode fazer o carnê-leão e importar para cá. Mas se você não fez e não tem obrigatoriedade por conta do valor, você pode lançar aqui diretamente. E onde que você lança? Aqui, ó. Aqui estou no mês de janeiro, aqui tem fevereiro, março. Voltando aqui em janeiro, ó, eu clico em novo. Clicando em novo, eu vou informar o titular do pagamento, o beneficiário do serviço e o valor. Aqui é o CPF. E aqui você vai dando OK. Cada informação. E ele vai alimentando a informação aqui, tá? Clico em fevereiro, eu vou lançar aqui, apenas para vocês, uma demonstração aqui. Lancei um valor, lancei um CPF, dei OK. Onde é que vai aparecer? Aqui, ó, outras informações. Já apareceu o rendimento aqui, de trabalho não assalariado. Eu não tenho obrigatoriedade de preencher o carnê-leão. Onde que eu lanço aluguéis? Aqui, diretamente, tá? Quando você preenche o carnê-leão, o seu carnê-leão vai puxar o rendimento, vai puxar o livro caixa. Inclusive, se você não tem obrigatoriedade, você também lança o livro caixa diretamente. Vamos supor que você teve um rendimento de R$ 1.000, mas esse rendimento que é ligado à sua atividade, de repente você teve uma despesa, um exemplo, de R$ 100 por conta desse rendimento. Vai ocorrer uma dedução, tá? Então é assim, você lança os rendimentos, mas se você tem uma despesa que é ligada à sua atividade comprovada, você lança livro caixa aqui, tá bom? Profissional liberal, autônomo, por exemplo, um rendimento de aluguel. Então, o que vocês precisam se atentar? Quando você tem a obrigação de preencher o carnê-leão, vai lá no carnê-leão, lá você vai fazer um livro caixa, vai fazer lançar rendimentos, pagamentos, recolher o imposto, lá você faz tudo. É uma contabilidade de uma pessoa física. Não tem obrigação? Você pode fazer diretamente aqui. Lembrando, rendimento de titular e também de dependente. Se teu dependente tem rendimentos, também você deve lançar aqui, tá bom? Agora a próxima ficha, rendimentos isentos e não tributáveis. O que são esses rendimentos isentos e não tributáveis? Clicando em novo aqui, ó, olha quantos rendimentos tem aqui. Bolsa de estudo, capital apólice, indenizações, ganho de capital na alienação de imóveis, para quem vendeu, por exemplo, um imóvel e se beneficiou da isenção aplicando, comprando outro imóvel residencial, ou quem vendeu até 440 mil, lucros e dividendos recebidos, isso para uma pessoa jurídica, ou para ativos que você tenha e tenha recebido lucros, parcela isenta de provento, aposentadoria, pensão, rendimentos de caderneta de poupança, transferência, aqui são vários rendimentos isentos. Se por acaso você surgiu aí uma dúvida, várias dúvidas em relação a quem teve muito, por exemplo, Pix na conta ou emprestou cartão de crédito, teve vídeos aí que até orientava as pessoas a lançar como rendimento. Por exemplo, você empresta o seu cartão e a pessoa vai te pagando na conta e aquilo tem que ser justificado, tá entrando dinheiro na conta, mas de quê? É um rendimento seu? Não. Então, assim, apareceu até orientações em vídeos dizendo vai lá e lança como rendimento isento. Gente, isso não é rendimento isento, tá? Então, tô te dando uma alerta aqui. Se por acaso você emprestou dinheiro para alguém, isso tem regulamentação. Quando você empresta, qual é a tua regulamentação? O que você deve fazer? Um contrato de mútuo. Isso é regulamentado, tá bom? Se você empresta cartão de crédito, qual a regulamentação? Na verdade, nenhuma. Você que tem um cartão de crédito, você no seu contrato não tem permissão para que você empreste cartão. Então, isso é regulamentado? Não.
É um rendimento isento? Também não. É tributável? Na verdade, também não. É uma situação aí não regulamentada. Então, muito cuidado quando você vai lançar um rendimento isento, tributável, porque quando você lança um rendimento isento, você tem que ter a comprovação. Quando você lança um rendimento tributável, você também tem que ter comprovação. Não é simplesmente lançar, eu vou colocar aqui porque eu tenho que informar alguma coisa. De jeito nenhum, tá? Muito cuidado com a informação que você faz no teu imposto de renda. Então, selecionando aqui os rendimentos isentos, vamos para rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva na fonte, que é, por exemplo, 13º, tem juros sobre capital próprio, participação de lucros e resultados e outros rendimentos. Rendimento tributável com exigibilidade suspensa são aqueles rendimentos onde tem aí uma suspensão da cobrança do imposto através de um processo judicial. Então, existem esses rendimentos tributáveis com exigibilidade suspensa, é quando há aí um processo, uma suspensão da cobrança do imposto e tem esse nome, exigibilidade suspensa. E aí você deve lançar aqui, tá bom? CPF ou CNPJ, nome da fonte e o rendimento. Rendimentos recebidos acumuladamente. Essa ficha, esse tipo de rendimento, assim, tem dado, assim, bastante divergência, malha fina nas declarações. Por quê? Porque a Receita Federal, ela está recebendo informações divergentes com o informe de rendimentos do contribuinte. Ainda não entendo, assim, bem o que está acontecendo, mas está acontecendo muito essa divergência. Então, por exemplo, você é contribuinte, você tem informe, aliás, de rendimentos recebidos acumuladamente, que são aqueles rendimentos onde você entrou com uma ação judicial de anos, né, rendimentos de anos anteriores, onde você ganha uma ação e você recebe depois num determinado ano calendário. São rendimentos recebidos acumuladamente, devido aí uma ação judicial. Então, por exemplo, esses rendimentos você vai receber o informe do escritório de advocacia, do advogado que te atendeu. E o que você lança aqui? Os rendimentos recebidos acumuladamente geralmente são com a tributação exclusiva na fonte, tá? Ou seja, é a tributação já antecipada. E tem a tributação de ajuste anual que vai aumentar o imposto, tá? Então, por exemplo, se a tua tributação exclusiva na fonte, precisa analisar cada rendimento, tá? Você vai digitar aqui o CNPJ, fonte pagadora, rendimentos tributáveis, tá? É o valor, total de rendimentos tributáveis aqui, contribuição previdenciária, se tiver, pensão alimentícia, imposto retido, o mês de recebimento do rendimento, tudo isso são assim, informações que é o que mais está dando aí divergência com o mês e com o número de meses, tá? Então tem o número de meses no seu informe, você vai ver o número de meses referente a esse rendimento que você recebeu, e aqui tem um número para você digitar. Por exemplo, recebi, 9 meses, um exemplo, 10, 20, que seja, você vai digitar o número, o imposto devido no RRA. Então aqui você vai digitar tudo, lembrando que você precisa verificar no seu informe exatamente as informações, confirma com o seu advogado, com o escritório de advocacia que entrou com essa ação, verifica se as informações realmente estão corretas, e também é bom que você, quando vai puxar aqueles informes recebidos por fontes pagadoras lá na Receita Federal, lá no portal ECA, que está aparecendo aí na sua tela, o demonstrativo para você ver, quando você puxa aquele informe, você também pode fazer a comparação ali. O que a Receita Federal tem de informação e o que você tem, tá bom? Então, digitou o rendimento recebido acumuladamente, vamos para a próxima ficha. Lembrando que, quando você lança esse rendimento corretamente, se por acaso você estiver aí com a sua declaração pendente e estiver tudo certo, cabe você fazer um processo. Por quê? Às vezes a tua informação está toda correta, mas infelizmente ainda assim a declaração fica na pendência. O que você deve fazer? Junta todos os documentos, faça uma revisão da sua declaração. Tá tudo certo? O que você faz? Faça um processo lá no portal ECA, que é um processo digital, ele é simples. Você vai reunir documentos, você vai fazer o upload de documentos e vai mandar para a Receita Federal, certo? Para que eles analisem e verifiquem a pendência e tire a sua declaração da malha fiscal. Imposto pago e retido, aqui é o resultado. Doações efetuadas. Aqui tem vários tipos, né? Doação em espécie, doações em bens e direitos, incentivo, audiovisual,
enfim, tem várias doações aqui, incentivo à cultura, doações, Estatuto da Criança e do Adolescente, tem várias aqui. Vamos supor que você tenha feito doação em espécie para alguém. Por exemplo, você doou 150, 200 mil, seja por qual motivo for. Fique atento, uma informação aqui importante. Dependendo do valor que você doa, por exemplo, eu estou no estado de São Paulo. Dependendo do valor que você fez a doação, você está sujeito a pagar ITCMD, tá? Então, se você informa aqui na tua declaração de ajuste anual, de repente você fez um pagamento para alguém, uma prestação, você fez algum pagamento, certo? Uma transferência em que você não ajustou ali um contrato de multa de empréstimo. O que é isso? Quando eu não faço um empréstimo para alguém, eu fiz uma doação. Ou eu fiz um ou fiz outro. Ou eu paguei um rendimento, certo? Então vamos supor que você tenha feito uma doação. Se você fez uma doação, dependendo do valor, no estado de São Paulo, acho que é acima de 95, mais ou menos, 96 mil, não estou falando do valor certo, mas é mais ou menos isso, está sujeito a pagamento de ITCMD, que é 4% sobre o valor. Então fique atento que cada estado tem um valor diferente. Então, se você seleciona aqui doações em espécie, coloca um valor que é sujeito ao ITCMD, pode vir a cobrança para você, tá bom? Tem doações em bens e direitos, certo? Se você doou um bem, você vai informar aqui quem é o donatário quem recebeu o seu bem, o valor, CPF dele, tá bom? Seu doador aqui que informa. Doações diretamente na declaração também. Tem outras doações aqui diretamente na declaração. Bens e direitos, tá? Essa ficha aqui de bens e direitos, você vai clicar em novo e aqui tem vários bens, tá? Bens imóveis, móveis, participações societárias, aplicações e investimentos, créditos, depósitos à vista e numerário, que são contas bancárias, né? Fundos, criptoativos e outros bens. A Receita Federal esse ano ela reduziu bastante aqui, tá? Então, por exemplo, bens imóveis, aqui ó, vai ter o subcódigo, né? Aí você vai selecionar se é apartamento, casa, loja. Vai informar aqui ó, a discriminação do seu bem, a situação em 2023 e 2024. Vamos selecionar aqui apartamento para abrir mais, tá? Que não abriu tudo aqui. Aqui você vai selecionar, por exemplo, num apartamento, você vai informar IPTU, data de aquisição, que é aquela data lá do teu contrato, da escritura, a discriminação do bem, endereço completo, se tem registro em cartório, você vai informar que sim, o número da matrícula, ó, assim que eu coloco sim, ó, aparece o número da matrícula, o nome do cartório e a situação em 2023 e em 2024. Lembrando, gente, que nessas novas regras da declaração do imposto de renda, o que a Receita Federal informou em relação aos bens? Muitas pessoas estavam lá atualizando os bens, muita gente faz isso ainda até hoje, pega lá o carnê de IPTU, o valor venal e joga aqui. E na verdade isso não pode ser feito, tá? Para que isso seja evitado, essa atualização de forma errada do contribuinte, o que a Receita Federal fez? Agora o contribuinte não pode mais mudar o valor da situação aqui, tem que permanecer a mesma, e para que você altere o seu bem, o valor, precisa ser através de um evento. Por exemplo, você comprou uma casa por 200 mil. E aí você, daqui 2, 3 anos, você faz uma reforma. Se você tem recibos, notas fiscais da reforma, ampliação, demolição que seja, o que você tem que é permitido, certo? Que é permitido colocar na tua declaração do imposto de renda como custo de aquisição, que você informa que são dispêndios que você teve com o imóvel. Se você tem toda essa comprovação, você pode atualizar, não é que vai atualizar, o teu custo de aquisição aumenta, mas ele aumenta condicionado a um evento. Então, assim, você tem que informar um evento. Qual foi? Foi uma reforma, foi uma ampliação. Vai ter que ter um evento para justificar o aumento. E não simplesmente, por exemplo, a pessoa colocava aqui, vamos supor, 200 mil, e lá no próximo ano, olha, acho que agora a minha casa sabe, aumentou o valor de mercado dela, tá quase 400 mil, então vou colocar 385. Isso acontecia muito, já vi muito na declaração, tá? E aí a pessoa simplesmente atualizava, ou pegava o valor venal, não, imagina se a prefeitura avaliou esse valor, então aqui vai ficar o valor venal. O valor venal tá 350. A pessoa fazia isso, tá errado, tá bom? Então se o teu bem é 200, é 200 aqui, tá? E se por acaso, não, tá aqui, ó.
Se por acaso você teve um evento de reforma, construção, ampliação, aí sim, com os recibos e notas fiscais que você tem, aí sim você vai lançar esse evento de ampliação, de reforma, de construção, aí sim você vai atualizar o teu bem, tá bom? Eu vou dar o ok aqui. Dívidas e ônus reais. Se você tem dívidas, banco, com pessoa física, outra pessoa jurídica, instituições financeiras ou não, acima de 5 mil reais, é obrigatório declarar, tá? Tá nas regras da declaração do imposto de renda. Você vai clicar em novo, vai selecionar com quem tem essa dívida, se é um estabelecimento comercial, outras pessoas jurídicas, físicas, empréstimos contraídos no exterior, outras dívidas e ônus. Aqui tem códigos para você selecionar e não deixar de declarar. Não tem especificação? Põe outros. Tem aqui, você seleciona o código. A situação em 2023, se a dívida começou em 2024, então 2023 é zero, começou aqui. E o valor pago em 2024. Então, de repente, você fez um empréstimo aí de 50 mil, e pagou, por exemplo, 5.500 de prestações. Você vai lançar aqui o pagamento e também o valor dessa dívida, tá? Dá o ok. Espólio é aquela ocupação onde você vai informar, no caso aí, declaração inicial intermediária de espólio, aí a ocupação lá na identificação é espólio, doações a partidos políticos, e aqui tem atividade rural, ganhos de capital. O que são ganhos de capital? Quando você vende um bem, seja móveis, imóvel, se você teve lucro, como que você observa esse lucro? Fazendo a diferença, a conta, né? A diferença entre o valor de aquisição, valor de compra e o valor da venda. Teve lucro nessa diferença? Há ganho de capital. Vai ter um imposto alto? Não sei. Como que você vê isso? Lá no programa GCAP, que é o programa de cálculo de ganho de capital. Também vai ficar na descrição desse vídeo o link do programa GCAP. Então, se você vendeu um automóvel, uma embarcação, aeronave, imóveis, seja casa, terreno, apartamento, vendeu cotas de sociedade, participações societárias, você deve apurar ganho de capital, tá bom? E através do programa GCAP. E depois que eu preencho o programa GCAP, o que eu faço? Você vem aqui, ó, para importar GCAP. Como que funciona isso? Ele vai buscar, você vai fazer a apuração do programa GCAP, vai gerar um arquivo e depois você vai clicar aqui, ó, importar para o GCAP. E aqui você vai buscar o teu arquivo. Você vai buscar a pasta, o arquivo que você salvou do programa GCAP, e quando você importa, ele já vem para cá, para sua declaração. E aí vai aparecer, depois que você importar, exatamente como está aparecendo agora na sua tela. Renda variável. Para você que faz operações comuns e operações day trade, você vai clicar aqui e vai lançar a sua renda variável, tá? Então aqui tem janeiro, fevereiro, março, lembrando que tem pelo titular e também pelo dependente. Então assim, de repente você comprou ações para o seu filho, para sua filha, aqui ó, você vai lançar por dependente, tá? Claro que tem que lançar o dependente aqui ou pelo titular. Então vamos supor que em janeiro você fez uma operação aqui, tá? Então você vai lançando aqui. A maioria hoje das pessoas tem aplicativo que faz esse cálculo e depois vem o extrato, você só lança aqui o imposto pago, o imposto retido, o imposto pago, você lança tudo aqui. E tem pessoas que hoje usam a calculadora Revar. Inclusive eu fiz um vídeo também sobre a calculadora Revar. É uma parceria entre Receita Federal e B3, né? Integralizado os dois, onde a B3 fornece os dados dos investidores e a Receita Federal com essa calculadora faz o cálculo e depois é importado para a declaração, tá bom? Então aqui, ó, você vai lançando sua renda variável, mercado à vista, opções, futuro, aqui tem e os resultados, por exemplo, 15% de imposto que deu aqui, eu lancei aqui, fiz um lançamento, por exemplo, aqui dá 750. Se você pagou aquele imposto retido, você tem que lançar aqui o imposto retido, tá? Que foi pago. E aí vai fazer uma dedução. E depois o valor pago também. Vamos supor que essa DARF foi pago, R$ 750. Gente, essa informação aqui é muito importante. Se você fez as suas operações, pagou os DARF certinho, você tem que lançar aqui, tá? Vamos supor que o teu imposto retido foi 1,50, um exemplo só, tá? Essa conta não tá certa, não. E de repente você pagou um DARF de R$ 748,50. Se você pagou, você tem que lançar aqui. Se por acaso você não lançar, porque você esqueceu ou não sabia,
esse valor aqui, ó, a Receita Federal vai te cobrar de novo. Aí você pergunta, mas a Receita Federal não tem o meu comprovante? Não tem o meu DARF lá que eu paguei? Tem. Só que se você não lançar, ela vai te cobrar de novo. É simples assim. Isso acontece com renda variável, operações comuns de day trade, tá? Com investimentos. Acontece com ganho de capital e com carnê-leão. Já fiz um vídeo dando esse alerta, tá? Para você também que recolhe carnê-leão ou que fez aí uma apuração de ganho de capital, se você não lançar o DARF aqui, se você não mostrar no programa que você pagou, acabou, você vai ter outra cobrança, tá bom? Então fique atento com isso daí. Aí vem o resumo da declaração, verificou tudo, aí você vai ver o resultado da declaração. Como eu não lancei lá uma renda, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar, por exemplo, uma renda apenas para a gente verificar a questão de resultado, tá bom? Por exemplo, eu lancei aqui uma renda apenas para ter uma base aqui do que acontece nas declarações, quando você vai lançando rendimentos recebidos de pessoa física, de pessoa jurídica, por exemplo. Eu lancei um rendimento aqui apenas para exemplo, pelas deduções legais. O que é as deduções legais? É aquela declaração que você faz opção pelo preenchimento completo. Por exemplo, você vai pegar todos os seus comprovantes de plano de saúde, de despesas com instruções, com dependentes, por exemplo, com você mesmo titular, não só plano de saúde, mas despesas com instruções, com advogado que você pagou, enfim. Mas as despesas dedutíveis, instruções e despesas com plano de saúde, despesa com a saúde, tá? Então é assim, vamos supor que as tuas despesas dedutíveis seja o suficiente para que você venha pagar menos imposto. Então é assim, vamos supor que seja despesa suficiente, que fique um imposto menor que 497, você vai se utilizar desses pagamentos das despesas. Se você não tem muita despesa, você pode optar aqui, ó, diretamente pelo desconto simplificado, que você vai ter um imposto a pagar menor do que pelas deduções legais. Agora, vindo aqui, ó, em pagamentos efetuados, antes que eu esqueça dessa ficha, em pagamentos efetuados que eu acabei de falar, quando você tem despesas com instrução, que é, por exemplo, um curso técnico, ensino médio, faculdade, enfim, seja você titular ou para o dependente, você vai lançar aqui em novo. Quando você clica aqui, você vai encontrar essas despesas, seja com saúde, instrução. Lembrando, gente, uma informação muito importante: despesa com instrução, certo? Aliás, você vai lançar mensalidades. Quando tem aquele material didático, por exemplo, você tem filho pequeno, filho menor, que tem lá no teu extrato da escola o material didático, esse não entra, tá? Somente as mensalidades, o material didático não entra, tá bom? Não lança porque você cai na malha fina, aquilo não é dedutível, tá bom? E aí aqui tem dentista, psicólogo, tudo isso é dedutível, tá? Fisioterapeuta, médicos no exterior, dentista no exterior, então você vai lançando aqui, tá? Outra informação importante, isso aqui são despesas tanto para titular e dependente. Tem despesas aqui, por exemplo, que não são dedutíveis, tá? Corretor de imóveis, por exemplo, administração, isso aqui são informativos apenas, tá? Mas não dedutíveis. Então, assim, outra informação, você que tem o plano de saúde, que de repente você fez aí uma cirurgia, um exame que você foi reembolsado, muito cuidado, tá? Quando você lança aqui, acaba você caindo na malha fina porque a Receita Federal identifica que você foi reembolsado e aquela despesa que você lançou que é dedutível, porém você foi reembolsado, na verdade não é uma despesa porque você foi reembolsado. Ou seja, foi devolvido o valor. Não tem dedução, tá? Então, muito cuidado, fique muito atento com esses detalhes. E depois que você preenche a sua declaração, você vem aqui, ó, na bolinha transmitir. Assim que você transmite, depois você vai vir na impressora, imprimir o recibo, a sua declaração e, o mais importante, fazer o acompanhamento da sua declaração, tá? Também vai ficar na descrição desse vídeo um link do vídeo que eu fiz que eu te ensino a acompanhar a tua declaração. Espero ter ajudado vocês com o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2025. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Posta nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.